Às vezes a gente vai orar a Deus, a gente pede tanto, a gente agradece, mas às vezes a gente não confessa quem nós somos no íntimo, quem nós somos verdadeiramente, quando ninguém vê, quando as portas se fecham, quando as luzes se apagam, na intimidade. Eu acho que essa manhã seria bem propícia para a gente abrir o coração e confessar a Jesus tudo aquilo que a gente está fazendo de errado e a gente sabe que é errado. Nós precisamos de Deus porque nós não somos bons. Nós precisamos de Deus porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos de Deus porque sem Ele nós não conseguiríamos nem viver. Alguém aqui já teve a experiência de se perder em algum lugar? Alguém aqui já teve? Supermercado, shopping, às vezes de carro. É uma sensação horrível, não é? Mas quando a gente se perde de alguém, quando a gente encontra essa pessoa que a gente estava perdido, não é um alívio? E a gente estava assim, perdido sem Jesus, sabia? Esse alívio só veio quando a gente se encontrou com Jesus. E é por isso que nós abrimos os nossos corações falando: Jesus, eu não sou tão bom assim. Eu não tenho tantas qualidades. Senhor, me ajuda, eu preciso melhorar. Às vezes eu sou ríspido com o meu cônjuge, às vezes eu sou bruto com os meus filhos, às vezes eu não honro os meus pais, às vezes eu não ouço a sua voz e sigo o desejo do meu coração. Então nessa manhã eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, e aí no seu lugar, eu gostaria que você abrisse seu coração a Deus e falasse a Ele: Senhor, me ajuda a melhorar, eu não consigo sozinho. Eu sei que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Só o Senhor sabe. Coisas que talvez você tenha até vergonha e luta dia e noite contra tudo isso. Abra o seu coração a Jesus, falando: Senhor, eu preciso muito do Senhor. Eu não vou conseguir ser a sua imagem, a sua semelhança, se o Senhor não me ajudar. Peça perdão a Deus nessa manhã. Clame o perdão de Jesus nessa manhã. Fala: Senhor, eu preciso mudar o meu jeito de viver. Eu preciso mudar, me ajuda, me ajuda. Porque talvez com essa mudança, disso que você está confessando, talvez venha a solução para o problema que você tanto clama a Deus. Sem mudanças não há solução de problemas. Abra seu coração a Jesus. Senhor, me ajuda a ser um homem de Deus, me ajuda a ser uma mulher de Deus. Me ajuda a ser um pai segundo o seu coração, Jesus. Uma mãe segundo o seu coração. Um filho, uma filha segundo o seu coração. Me perdoa, Senhor. Talvez hoje de manhã, antes de vir para a igreja, aconteceu alguma coisa. Talvez uma briga, uma discussão, um desentendimento. Peça perdão a Deus. Peça perdão talvez àquele ou àquela que você feriu ou que você foi ferido. Mas não deixe de falar com Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E não somente as Tuas misericórdias, mas o Teu amor também se renovou nessa manhã. E consequentemente a Tua graça, que abrange todo o universo. Senhor, nessa manhã nós abrimos os nossos corações para confessar ao Senhor os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. Senhor, temos errado, temos falhado, temos cometido atos que não agradam o Teu coração e o Senhor sabe disso. Nos ajude a não termos vergonha de abrirmos os nossos corações ao Senhor, mas nos ajude a termos vergonha daquilo que não agrada ao Senhor.
Meu Deus, nessa manhã nós nos unimos aqui como igreja porque nós reconhecemos que precisamos muito do Senhor. Precisamos do Senhor para sermos homens e mulheres de Deus, uma família de Deus. Precisamos do Senhor. Então, por favor, Senhor, venha agir no nosso coração. Venha agir na nossa família. Venha agir na nossa vida, Senhor. Nós não queremos viver essa vida de mesmice. Nós não queremos viver essa vida morna, estática, parada, que é um passo para frente e dois para trás. Nós não queremos, Senhor. Então, por favor, Senhor, venha agir nas nossas vidas. Perdoe os nossos erros, ó Pai. Sara a nossa terra. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, porque às vezes parece que nós não estamos vivendo, Senhor. É só brigas, discussões, desentendimentos. Senhor, por favor, traz a paz ao nosso coração. Traz paz ao nosso casamento, traz paz à nossa família, traz paz à nossa igreja. Porque é a paz que vem do Senhor, mesmo que estejamos vivendo em guerra, quando é a paz do Senhor, o nosso coração se acalma. Então, por favor, ó Pai, nos ajude a deixarmos o pecado, que dia e noite bate à porta do nosso coração, querendo nos destruir. Senhor, restaure a nossa vida. Assim como o Senhor restaurou Israel, assim como o Senhor tem restaurado pessoas no dia de hoje, assim como o Senhor fez no passado, faz de novo, Senhor, faz novamente. Nós clamamos ao Senhor, restaura um casamento ferido, machucado, que não há amor, não há perdão, não há união. Restaura esse casamento, Senhor, restaura essa família, aonde não há mais comunicação, não há mais olhos nos olhos, não há mais uma refeição na mesa, é cada um seguindo a sua vida. Traz união novamente, Senhor, por favor. Senhor, nos ajude a não nos perdermos nesse mundo tão perigoso, tão ilusório, que tenta armar armadilhas para nos enganar. Por favor, Senhor, nos ajude. Precisamos do Senhor, precisamos muito do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos no nome de Jesus. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, lavados e remidos pelo teu sangue. Então nos ajuda, queremos viver a tua vontade, queremos viver as tuas promessas, queremos viver para a tua honra e para a tua glória. Nos ajuda, Senhor. Que nesse domingo seja um domingo diferente, que tenhamos um almoço diferente, cheio do teu amor, cheio da tua graça, cheio de alegria, cheio de risadas, cheio da tua presença, Senhor. Quantas pessoas não sentem mais esse amor de estar em família, de estar entre irmãos com a sua igreja? Pai, resgata novamente isso nos nossos corações. Nós clamamos ao Senhor porque só o Senhor pode fazer isso. Aquilo que é impossível a nós é possível ao Senhor. Restaure aquele que está cansado, que está desanimado, e dê forças ao abatido. Salve aqueles que estão perdidos e traz de volta aqueles que estão enganados, iludidos, nas trevas. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está entre nós nessa manhã. Obrigado porque eu sei que quando o Senhor nos dá a oportunidade de nos quebrantarmos, é um senso de humildade perante o Senhor. Porque nós sabemos que humildes não são aqueles que negam as suas forças, mas são aqueles que revelam as suas fraquezas. E o Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor conhece as nossas áreas vulneráveis. E é por isso que nós pedimos ao Senhor, nos ajuda. Precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. E obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está com a gente. Obrigado porque eu sei que o Senhor quer renovar os nossos corações. Obrigado porque eu sei que o Senhor quer nos dar uma nova vida, reescrever uma nova história e começar um novo dia. Obrigado, Senhor, por essa manhã. No nome de Jesus, que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Provérbios 6.
Hoje é o encerramento da nossa série de mensagens, o Raio-X do Pecado, onde nosso pastor expôs o texto de Provérbios, capítulo 6, trazendo orientações, exortações à vida. Eu acredito que, assim como as empresas, tempo em tempo, precisa-se fazer um inventário. E eu confesso para vocês que quando eu trabalhava no hotel, eu não gostava de fazer inventário, porque a gente varava a noite. Era muita coisa. Mas todo ano precisa ser feito um inventário para ver aquilo que se perdeu, os desperdícios, aquilo que ainda continua intacto, aquilo que precisa ser melhorado. Então, todo ano tinha inventário na empresa. Eu acredito que nós, como seres humanos, tempos em tempos, precisamos fazer um raio-x, um inventário, uma autoanálise, para ver como nós estamos. Se estamos bem, se não estamos. Eu admiro as mulheres porque, mesmo não tendo nada, eu preciso marcar uma consulta no médico. Às vezes eu falo, para que não? Eu preciso ir. Tempos em tempos. Nós homens somos diferentes. Vocês sabem que o hospital dos homens, as mulheres começaram a usar porque os homens não iam. Então é interessante que, tempos em tempos, precisa ser feita uma autoanálise sobre aquilo que precisa ser melhorado, sobre aquilo que precisa ser retirado e sobre aquilo que está indo bem. Nós precisamos analisar. E eu acredito que o livro de Provérbios ele é muito propício para isso, porque ele nos adverte, ele nos ensina, ele nos encoraja e ele nos ensina sobre a consistência da vida. E Provérbios 6, eu acredito que tem sido uma grande bênção para nós, como igreja, para aprendermos que tempos em tempos precisamos realizar uma autoanálise, um inventário, um raio-x. Provérbios 6, a partir do verso 16. Palavras do rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, que nos diz assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Todos nós precisamos de sabedoria para viver. O ser humano, ele nasce o mais ignorante para, quando crescer, adquirir conhecimento sobre a vida. O bem da verdade é que nós não temos uma balança com precisão para falar que a partir de tal idade, tal pessoa é considerada sábia. Nós temos uma medida para dizer quem é de maior e quem não é. Mas, às vezes, ficar de maior não é sinal de maturidade, não é sinal de independência, não é sinal de crescimento. Porque, às vezes, pessoas que ainda não atingiram a maioridade têm mais sabedoria do que pessoas que já atingiram a idade adulta. É interessante que não existe uma regra, porque cada um vive um contexto, cada um vive uma história. Às vezes, crianças precisam cuidar dos seus irmãos em casa, enquanto os seus pais trabalham. Essas crianças, presta atenção, por mais que difícil que seja essa vida, elas vão adquirindo uma sabedoria, vão adquirindo conhecimento, vão aprendendo ali a lidar e crescem diferenciados, assim como os homens que tiveram que trabalhar desde cedo para trazer o sustento para dentro de casa. O meu pai começou a trabalhar com 12 anos de idade. E ele me fala que naquela época, o juizado de menor precisava autorizar. Não sei se vocês já viram sobre isso. Tinha autorização para ele estar trabalhando. Então, cresce diferente, porque adquiriu sabedoria, conhecimento, informações e viveu experiências desde cedo. Então, a sabedoria é necessária para a vida. A sabedoria é necessária para a família, porque se relacionar como família é um desafio. Precisamos de sabedoria para vivermos o casamento, porque casar é uma coisa, permanecer casado é outra coisa. Sabedoria para criar os filhos,
sabedoria para conduzir os filhos no caminho do Senhor. Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu vou falar, porque eu não tenho filhos. Porque só quem tem filhos sabe da dificuldade que é de criar os filhos no caminho do Senhor. Só quem é pai e quem é mãe sabe como é difícil derramar lágrimas pelos seus filhos. Por isso que precisamos ter muito cuidado para não julgarmos e tecermos informações equivocadas. Mas precisamos ter sabedoria. Sabedoria faz parte da vida. E a Bíblia fala que Deus apareceu para um homem. Homem esse que foi criado, foi conduzido, foi ensinado dentro de uma cultura diferente, porque era filho de Davi, o rei Davi. O rei mais conhecido, famoso e respeitado de Israel até hoje. Um rei que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Então esse homem, devido às suas experiências, os seus acertos, os seus erros, as suas vitórias e as suas derrotas, ali era notório para aqueles que estavam à sua volta. E ele entende que para liderar bem, para ser um homem de Deus e para vencer, ele precisa ter sabedoria. Não é sabedoria humana. Não é sabedoria do mundo, é a sabedoria de Deus. Então eu acredito que no desenrolar da vida do seu filho Salomão, isso vai sendo encucado na sua mente. E é interessante que a palavra fala sobre encucar na mente dos seus filhos as palavras da lei de Deus. Encucar, meus irmãos, é falar toda hora, todo momento, toda hora, toda hora, toda hora. Então eu acredito que Davi, ele encuca isso na mente de Salomão. Porque o dia que ele tivesse um encontro com Deus, a expectativa do seu pai não era que ele pedisse mais riquezas, que ele pedisse mais posse, mas que ele pedisse sabedoria. E assim foi feito. Deus aparece para Salomão e ele pede sabedoria, porque só isso era possível e necessário para se liderar bem a nação de Israel. Meus irmãos, chefiar uma nação não é nada fácil. A gente é muito bom em críticas, a gente é muito bom em reclamar, mas sentar numa cadeira para dirigir uma nação é muito difícil. Sentar numa cadeira para dirigir uma empresa é extremamente difícil. Chefiar um departamento na empresa é extremamente difícil. Liderar uma igreja é extremamente difícil. Liderar um ministério na igreja é extremamente difícil. Tem os seus desafios. Precisamos também adquirir sabedoria. Então Salomão pede sabedoria a Deus. E Deus dá a ele sabedoria. E a partir desse encontro que ele tem com Deus, ele sabe que não é de uma forma mágica que essa sabedoria vai ser introduzida na sua mente e no seu coração. É igual aquela questão quando a gente ora a Deus por paciência. Não é que Ele vai acalmar o seu coraçãozinho, vai colocar lá uma porção mágica e tudo vai mudar. Não, você vai ser submetido a experiências onde o seu coração vai ser trabalhado para que você possa adquirir paciência. Não é como um passe de mágica. É através de experiências da vida. Então ele começa a viver, ele começa a conhecer, ele começa a experimentar inúmeras coisas. E o livro de Provérbios é a sua vida jovem. É a vida que ele começa a conhecer, e ele começa a desfrutar, e ele já começa a entender algumas coisas. Ele começa a discernir, a descodificar algumas coisas que talvez para outros é obscuro, mas para ele é claro. E no livro de Provérbios, do capítulo de 1 a 9, ele fala muito sobre ouvir as instruções do pai e as instruções da mãe. Quem aqui se arrepende de ter ouvido seu pai e a sua mãe na vida? Tem alguém aqui que se arrepende? Tem uma brincadeira que diz que tinha 3 meninas afim de um menino. Daí o menino falou: mãe, qual daquelas 3 eu vou namorar e vou casar? Daí a mãe falou: aquela ali. Ele falou: mas como assim? Como a senhora sabe? Porque eu não fui com a cara dela. Às vezes tem isso, né? Mas você já percebeu como é válido
Como é valioso ensinamentos de pai e mãe. Porque às vezes, muitas das vezes, da dor, da dificuldade, da luta que alguns estão vivendo foi por não ter escutado pai e mãe. Eu sou uma dessas pessoas. Meu pai falava, Júnior, não faz isso, e eu fazia. Mas é importante ouvir pai e mãe, porque pai e mãe quer sempre o melhor para o seu filho. Pai e mãe nunca quer o pior para o seu filho. Porque pai e mãe às vezes reprime, repreende, corrige. O mundo aceita tudo e não perdoa nada. Pai e mãe não aceitam tudo, mas vão sempre perdoar. É interessante isso que ele fala do capítulo 1 ao capítulo 9, sobre as instruções do pai e mãe, de pai e mãe. Ouve a instrução, ouve os ensinamentos, ouve os conselhos, porque às vezes a gente jovem, às vezes a gente acha que sabe mais do que o nosso pai, do que a nossa mãe. Às vezes a gente acha, mas a gente não sabe. A gente pode saber uma coisa ou outra, mas sabedoria de vida eles têm mais. Precisamos ouvir. E a partir do capítulo 9, ele começa a falar acerca da vida, do casamento, do trabalho, das amizades, dos filhos. Ele fala da vida. Ele começa a entender que a vida, por mais que a gente queira buscar uma lógica, parece que não tem uma lógica. Foi igual Jó, eu não consigo entender a vida. Mas ele começa a trazer ensinamentos acerca da vida, acerca de como escolher um amigo verdadeiro, acerca de como constituir uma família, acerca de como viver e viver bem. Ele começa a dar instruções. E no capítulo 6 é interessante, voltando, que Salomão decide advertir, falar acerca de questões que os filhos de Israel não poderiam fazer, não poderiam ser e não poderiam pensar sequer em um dia se parecer. E aqui no capítulo 6 é o 8º discurso de advertência sobre os filhos de Balaão. Já ouviu essa palavra na Bíblia? Belial. Sabe qual que é o significado desse nome? Filho do maligno, perverso, mau, insignificante, inútil. Tudo isso é sinônimo da palavra Belial. Porque os versículos que eu li só vão fazer sentido se a gente entender o contexto. E sabe onde é que está o contexto? Do capítulo 12. Eu vou ler para vocês. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Alguém no versículo 12 aí tem a referência sobre Belial? Ou o mal? Alguém tem aí na tradução? Tem ali, tem a tradução. Aqui eu estava estudando, a minha Bíblia de Estudos fala sobre Belial. Aqui no versículo 12 fala sobre Belial, o homem mau, o perverso. Ele não tem caráter. Ele anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. E começa a trazer a sua memória, se você já conheceu alguma pessoa assim, no bairro, no trabalho, na família, qualquer outro lugar. Porque aqui são características que nos traz a memória. Pessoas de verdade, que talvez passaram pela nossa vida. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinal com os dedos. Sabe aquela pessoa que gosta de fazer chacota e fica fazendo assim, ó? Já viu? Fica assim, ó. Com aquelas brincadeiras. Interessante isso. Versículo 14. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Aqui são características internas e externas de Belial. No versículo 15, Salomão fala qual que é o fim desse tipo de pessoa. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe, ou como um golpe, essa pessoa será destruída irremediavelmente. O fim desse tipo de pessoa é destruição. É sobre isso que Salomão está falando.
sobre Belial, ou filhos de Belial. O que Salomão está falando ao povo de Israel, aos filhos da promessa, aos hebreus, é: não sejam como essas pessoas. Porque se vocês pensarem em ser como essas pessoas, vocês vão morrer. Se vocês pensarem em ser como essas pessoas, vocês serão destruídos. Aí ele começa: porque essas pessoas realizam coisas que aborrecem e que o Senhor abomina. Que aborrecem ao Senhor e que o Senhor abomina. Quando ele fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta, não quer dizer que a 7ª ele detesta mais. Ambos têm o mesmo peso. Aqui ele está querendo dar um ênfase. Ambos têm o mesmo peso. E no versículo 17 ele fala: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Ele fala: esse tipo de pessoa vai ser destruída. Não seja uma pessoa assim. Uma pessoa que tem prazer no mal. Uma pessoa que derrama sangue inocente. Uma pessoa injusta. Uma pessoa que pratica maldade. E ele continua: pessoa que tem um coração que traça planos perversos. E é interessante que ele fala sobre o coração, porque tudo começa aqui, meus irmãos. Tudo começa aqui. A raiz dos problemas, a raiz do mal, a raiz daquilo que de tudo que vai nos destruir, começa aqui. Começa no coração, que traça planos perversos. E pés que se apressam para fazer o mal. E o interessante aqui é que essas informações que ele fala para o povo de Israel, para eles não serem igual aos filhos de Belial, é como se ele estivesse falando para nós que somos cristãos: não sejam assim. Porque você acha que uma pessoa que se diz cristã não pode matar uma outra pessoa? Veja aquele caso da Flor de Lis. Lembra daquela história? Lá no Rio de Janeiro? E é fogo, o pessoal brinca demais. O pessoal me mandou uma foto falando assim: congresso com a Flor de Lis. Como colocar seu marido nas mãos de Deus. Eu falei: oxi, o pessoal não perdoa nada. Mas vocês lembram o áudio que vazou, que ela falava assim: é melhor matar, porque se eu me separar, eu vou escandalizar a igreja. Vocês ouviram esse áudio? Olha só a mente perversa de uma pessoa assim. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa que é cristã não pode se tornar esse tipo de pessoa. Desculpa te falar a verdade, pode. Pode. É por isso que nós precisamos tomar cuidado. E ele continua. Olhos altivos, língua mentirosa. Já conheceu alguém mentiroso? Estudei com um rapaz que o apelido dele era Forrest Gump. Já sabe por quê, né? Já sabe por quê. O pai dele era dono de 30 empresas. Ele é o Forrest Gump. Na escola sempre tem um, né? Sempre tem um. É interessante. 17, olhos altivos, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, versículo 18. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. E o versículo 19, que é o que a gente vai fechar. Testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse último versículo ele é muito forte, porque aqui ele fala que aquele que provoca discórdia entre os irmãos, provavelmente ele está sendo usado pelo inimigo. Ele está agindo como um filho de Belial. Mas não é somente aquele que provoca discórdia entre os irmãos, é aquele que provoca discórdia na família, por causa de dinheiro. É aquele que provoca discórdia no casamento, por causa dos seus desejos e das suas vontades. É aquele que busca discórdia no trabalho para alcançar a vaga ou cargo do seu companheiro. Aquele que cria discórdia. Precisa tomar muito cuidado, porque talvez está agindo como um filho de Belial. E o porquê que geralmente pessoas vivem assim, com essas características que Salomão está advertindo o povo de Israel? Vocês sabem o porquê? A Bíblia fala, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler para vocês. Provérbios 13:10. Da soberba resulta a contenda. Pegou aí? Da soberba resulta a contenda. Provérbios 17:19. O que ama a contenda
ama o pecado, o que faz a sua própria cova para facilitar a sua queda. A soberba é um veneno que tenta invadir o nosso coração todos os dias, e aquele que cai dentro dela é como dirigir em uma noite chuvosa com neblina. A qualquer momento você vai bater o carro. A soberba é algo muito perigoso, e eu aprendi aqui, estudando esses versículos, que a soberba é a raiz. É na soberba que nasce todos esses desejos, de querer tirar a vida de alguém, de maquinar o mal, de ter um coração perverso, de criar discórdia. É uma pessoa que tem um coração soberbo. Porque uma pessoa que tem um coração humilde, ela é diferente. Ela é diferente, ela não busca seus próprios interesses. É uma pessoa que não fica arrumando briga, criando discussão. É uma pessoa que quer viver em paz. É uma pessoa que quer viver de uma forma diferente. E foi por isso que eu orei nessa manhã, para que nós pudéssemos abrir os nossos corações e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda a não me tornar um filho de Belial. Me ajuda a não ter uma língua mentirosa. Tem crente que mente, viu? Tem crente mentiroso. Tem crente com coração perverso. Tem crente que maquina o mal. Tem crente que ama dinheiro. Tem crente que traia, é adúltero. Tem crente de tudo quanto é jeito. Então é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Nós não estamos falando sobre perfeição, mas nós estamos falando sobre aquilo que nós não podemos tolerar, que nós precisamos mudar. E a raiz de tudo isso é a soberba. Porque quando nós somos soberbos, nós paramos de escutar a Deus. E eu aprendi que o pior castigo, a pior disciplina de Deus, é quando nós somos entregues à nossa própria vontade. A pior disciplina de Deus não é quando Deus pesa a mão sobre nós e nos corrige. A pior disciplina é quando Deus tira a mão e Ele diz: então seja feita a sua vontade. É a soberba que não deixa a gente escutar a voz de Deus. É a soberba que nos impele a querermos sempre que a nossa vontade seja feita. É a soberba que nos faz traçarmos planos maquiavélicos para alcançar aquilo que desejamos, e nem que para isso a gente puxa o tapete, atropela uma pessoa e fira valores do reino de Deus. É a soberba. É a soberba. E é por isso que no versículo 15 ele fala que a desgraça vai vir sobre a vida dessa pessoa repentinamente. Esse tipo de pessoa nunca vai para frente. Nunca vai para frente. Presta atenção se você conhece um tipo de pessoa assim. É um passo para frente, 3 para trás. Em um golpe, isso quer dizer meio que de repente, ela vai ser destruída. Ela vai ser aniquilada. É tipo igual aquele chute que o Anderson Silva deu no Vitor Belfort. Já viu? 3 segundos de luta. Vitor está nem esperando. Ele toma um golpe que ele cai lá. É mais ou menos assim. Não espera, é de repente. Não tem defesa. Vai ser destruído. E de uma forma que é irremediável. E aqui me lembra sobre a pessoa de dura serviço. É aquela pessoa que já endureceu seu coração e não deseja a mudança. Mas nós que estamos aqui nessa manhã, eu acredito que dá tempo para a gente mudar, se a gente está adentrando esse caminho. E o caminho que Deus está nos advertindo nessa manhã é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Nós precisamos ser o povo que resolve problemas, não o povo que cria problemas. Nós precisamos ser o povo que traz a solução, não o povo que aponta aonde está o problema. A vida já tem problemas demais. Nós já temos lutas demais. E eu acredito que Deus nos chama para sermos esse tipo de pessoa. Porque a discórdia só é alimentada para quem ou aquele ou aquela dá espaço. Para aquele que não dá espaço,
ela não tem vez. E algumas rodas de conversa, de almoços, cafés da manhã e jantares, às vezes, a moda é falar mal dos outros. É falar mal do presidente, é falar mal do governador, é falar mal do prefeito. É falar mal do líder, é falar mal do pastor, é falar mal do esposo, é falar mal da esposa. Já teve a experiência de estar no transporte público e a mulher descer a lenha no marido? Ou o marido falar da esposa? Que coisa feia. Que coisa feia. Nós não podemos ser assim. Ficar falando mal dos filhos. Os filhos ficar falando mal dos pais. Criar discórdia. Não fomos chamados para isso. E como nós podemos resolver então esse problema? Porque nós precisamos. Trouxemos o problema, que é aqueles que semeiam discórdia. Como podemos resolver esse problema? Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. E vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A única forma de solucionarmos esse problema, e ainda temos tempo, é falar: Senhor, sonda o meu coração nessa manhã. Sonda o meu coração. Faz um raio-x, Senhor. Faz um inventário. E vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu quero ser guiado pelo caminho eterno. Eu não quero ser uma pessoa que cria discórdia, que seja o pivô das brigas, das discussões, dos problemas, das divisões. Somente o Senhor sondando o nosso coração para ver se há algum caminho mau que talvez nem a gente percebeu. Porque às vezes a pessoa está tão entrelaçada, arraigada, enraizada, que nem ela ou ele percebe. E às vezes esse tipo de pessoa já passou por tantas empresas, e geralmente é só a empresa que não presta, é sempre ele que está certo. Já rodou em várias empresas, não para em empresa nenhuma. Cada 3 meses muda. Roda igreja. Eu vou ser bem sincero para os irmãos, eu fico esperto quando eu vejo igrejeiro. Porque tem igrejeiro que já rodou 5, 6 igrejas, está todo mundo errado. Só ele está certo. Ele está tão cego. A soberba, lembra? Que está envolto em uma neblina dirigindo. Está tão cego que ele não percebe que é ele que está errado. No casamento, o homem já nem quer mais ouvir a esposa, ou a esposa já não quer nem ouvir o esposo. Não ouve mais os filhos, não ouve mais os pais. Mas se nós estamos aqui nessa manhã, ainda dá tempo da gente mudar. Se a gente colocar em prática o que os salmistas dizem em Salmos 39, versículo 23 e 24. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. E vê, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aí você me fala: Hélio, é muito difícil, eu não consigo mudar. Eu já tentei mudar. Eu já tentei ser uma pessoa diferente. Eu luto, às vezes consigo, mas às vezes eu não consigo. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: necessário vos é nascer de novo. Só em Jesus a gente consegue. Só em Jesus a gente consegue não maquinar pensamentos perversos. Porque você já pensou em matar alguém? Um assaltante que roubou a bolsa de uma senhora? Você já pensou o mal de uma pessoa que te feriu? Você já pensou em se separar? Casei com a pessoa errada. Não é possível, é muita briga. Nasci na família errada. Estou na igreja errada. E começamos a maquinar pensamentos maus na mente, no coração. Às vezes mentimos para o nosso cônjuge. Estou chegando, hein? Está a meia hora de casa. Mente no trabalho, mente na igreja, mente para os pais, mente para os filhos.
olhos que desejam aquilo que não era para ser desejado. Às vezes a gente tenta mudar e não consegue, porque pelas nossas próprias forças a gente nunca vai conseguir. Só em Jesus, só em Jesus. Uma vez Maria Madalena, aquela que foi salva por Jesus, ela decidiu abandonar o caminho. Ela decidiu abandonar a Jesus e seguir a sua própria vida. E Jesus e os discípulos ficaram preocupados porque Maria Madalena tinha sumido. Ninguém sabia onde ela estava. E 2 discípulos de Jesus foram atrás dela para ver onde é que ela estava. E encontraram ela na mesma vida da qual ela tinha sido resgatada. E eles falaram: vamos, o mestre te espera. O mestre que pediu para a gente vir aqui buscar você. E ela fala: eu não quero. Mas por que, Maria? Por que você não quer? Porque eu estou com vergonha. Porque eu sei que não era para eu ter feito isso, não era para eu viver essa vida, não era para eu ser assim. E os discípulos: vamos, é Ele que está te chamando. E ela, então, ela decide ir. Quando ela chega na aldeia, Jesus chama ela para conversar com ela a sós. E ela esperava uma bronca, uma repreensão, algo que talvez ela já estava acostumada, né? Brigas e mais brigas. E antes de Jesus falar, ela começa a chorar e começa a pedir perdão. E ela fala: Jesus, como é que você me aceita? Como é que o Senhor me aceita eu sendo desse jeito? E Jesus fala para ela: Maria, eu não quero perfeição. Eu só quero o seu coração. Eu só quero o seu coração. Nessa manhã Jesus está falando com você. Ele só quer o seu coração. Porque o dia que você entregar seu coração a Jesus, Ele vai mudar tudo. Aquilo que você não consegue mudar, Ele vai mudar. Aquilo que você não tem forças para mudar, Ele vai mudar. Ele só quer o seu coração. Entrega seu coração a Jesus nessa manhã. Talvez você nasceu na igreja. Quando a gente fala nascer na igreja, não é que nasceu literalmente, que você foi criado na igreja. Abra seu coração, entrega seu coração a Jesus nessa manhã. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode mudar a sua história. Pedro, mesmo depois de ter se encontrado com Jesus, ele negou a Jesus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi homicida e adúltero. Salomão, que a gente leu aqui, acendeu incensos a outros deuses. Você acha que nós seríamos o perfeito da história? Vocês acham que nós iríamos acertar sempre? E talvez você vive se remoendo, porque você não consegue mudar. Talvez você vive chorando e sofrendo, falando: Senhor, eu não consigo mudar. Eu não consigo ser diferente. E o que Jesus está te pedindo nessa manhã é: dai-me o teu coração. O Billy Graham tinha uma frase que eu gostava muito de ouvir, gosto até hoje. Ele falava assim: Senhor, leva-me à cruz, porque de lá eu encontrarei o caminho de casa. A forma de entregarmos o nosso coração a Jesus é indo à cruz. É indo à cruz de Jesus. Então nessa manhã, se você deseja entregar seu coração a Jesus, se você deseja ir à cruz, falando: Senhor, crucifica os meus pecados, crucifica essa minha vida errada, crucifica os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, que não vão de acordo com a sua palavra, Senhor. Se você deseja, vamos nos unir em oração. Porque todo dia eu preciso pedir perdão a Deus, meus irmãos. Todo dia eu preciso pedir perdão a Deus. Todo dia eu preciso confessar os meus pecados a Deus. E todo dia eu falo: Jesus, me ajuda a ser um Hélio melhor. Me ajuda a ser um Hélio melhor.
Eu não quero ser o Hélio de ontem. Eu quero ser um Hélio diferente, melhor. E se nessa manhã você deseja entregar seu coração a Jesus, ir à cruz para encontrar o caminho de casa e clamar a Jesus por mudança, eu te convido a orar. E se você se sente em paz, coloque-se de pé, por gentileza. Se você deseja orar, vamos ficar de pé, falando: Senhor, eu quero mudar. Eu quero mudar. Não tenha vergonha, meu irmão, não tenha vergonha, minha irmã, não tenha vergonha. Eu aprendi depois que eu casei que quando a gente ama, a gente não quer aborrecer o nosso cônjuge com aquilo que ele não gosta, né? Não é verdade? A gente não quer aborrecer aquele que a gente ama fazendo coisas que ele ou ela não quer. Então, se aborrece ao Senhor, por que iremos fazer? Se Deus abomina, por que iremos fazer? Vamos fazer aquilo que Ele ama, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja para o nosso coração. Entrega seu coração a Jesus nessa manhã. Fala: Senhor, me leve até a cruz, porque lá eu encontrarei o caminho de casa. Fala: Senhor, eu não consigo sozinho. Me perdoa, me ajuda. Jesus só age num coração humilde. Jesus não consegue agir num coração soberbo. Abra seu coração para Jesus nessa manhã. Obrigado, meu Deus, por ser o nosso Redentor. Obrigado por ser o nosso Salvador. Meu Deus, assim como o Senhor mudou a vida de tantas pessoas, muda a nossa também. Muda a nossa. Eu sei que tudo isso que o Senhor nos disse nessa manhã não é para descrentes, é para crentes. É para nós que estamos aqui nessa manhã, que talvez estamos maquinando pensamentos perversos. Senhor, purifica a nossa mente. Talvez é o nosso coração que tem desejado coisas malignas. Senhor, purifica o nosso coração. Talvez é a nossa língua que tem falado, tem proferido palavras mentirosas. Senhor, nos ajuda. Purifica os nossos lábios. Senhor, talvez estejamos criando discórdia entre os irmãos. Nos ajuda a não sermos assim, Senhor. Nos ajuda a sermos agentes de reconciliação, de união, de pacificação. Senhor, nós só conseguimos se o Senhor estiver conosco. Nós só iremos conseguir se o Senhor nos ajudar. Sem o Senhor nós não iremos conseguir, Pai. Se o Senhor não nos ajudar, tudo é em vão. É como construir uma casa na areia. Quando vir a tempestade, tudo vai se desabar. Mas nos ajude, ó Pai, a construirmos uma casa na rocha. Nos ajuda a sermos diferentes. Nos ajuda a brilharmos como luzeiros nesse mundo em trevas. Nos ajuda a mudarmos, Senhor. Talvez aquilo que tanto oramos só irá se concretizar quando nós mudarmos. Talvez aquilo que tanto nós pedimos só vai se efetivar quando nós mudarmos. Então nos ajuda a mudarmos. Que nessa manhã, meu Deus, o perdão possa ter chegado ao coração. Que nessa manhã a humildade tenha vencido a soberba. E assim como a Tua palavra diz, ó Pai, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. E que não somente a graça possa superabundar os nossos corações, mas o Teu amor também, a Tua misericórdia também. Nos ensina a viver, Senhor. Nos ensina a vivermos. Precisamos muito do Senhor. Abençoe e ajude os meus irmãos e irmãs nessa manhã. Nos ajude, ó Pai, porque todos nós precisamos do Senhor. Nós somos falhos, somos fracos. Mas obrigado, porque mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim o Senhor não desistiu de nós. Mesmo assim o Senhor está de braços abertos para restaurar as nossas vidas, reescrever uma nova história e vivermos o novo do Senhor. Cuida da nossa família, Senhor. Cuida do nosso casamento. Cuida da nossa igreja. Cuida do nosso coração. Nos ajuda a sermos humildes sempre. Que a soberba nunca domine o nosso coração.
e que nunca venhamos a tocar na tua glória. E que Jesus seja um modelo, que Jesus seja um modelo para nós imitarmos e vivermos segundo a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado por tudo. No nome de Jesus, amém.